Olá pessoal, boa noite. Então, retomando a nossa aula de modelagem de sistemas, né, do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Senai, a gente vai agora iniciar um novo conteúdo, se assim a gente pode falar, que é entender um pouco sobre essa teoria dos requisitos, como a gente elaborar bem o requisito, que técnicas a gente vai utilizar. Então, nessa primeira aula, só para dar uma visão geral sobre requisitos, né, até para que a gente possa já começar a elaborar o objetivo do nosso sistema, né, a gente começar a pensar sobre isso. Então, é importante a gente dar uma olhada nessa teoria. Vamos dar uma olhada então no material que eu preparei para vocês. Bom, como de praxe, temos aqui nosso contato, né? Então, nosso e-mail, werner@edu.sc.senai.br. Sempre que necessitar, entre em contato comigo que eu respondo assim que possível para vocês. O que são então requisitos? Vocês vão dizer, mas professor, a gente já sabe o que é um requisito. É a funcionalidade, é a função do sistema. Beleza, então vamos dar uma olhada em que traz a definição sobre isso. Requisitos são descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e das restrições sobre esses serviços. Então, tenho descrição do serviço, peguei o ponteiro errado. Descrição do serviço e das restrições sobre esses serviços. Então, tem duas coisas incluídas aqui na definição de requisitos, que são as próprias funções, né, que o sistema deve executar, e algumas restrições a essas funções, ou algumas questões da arquitetura dessas funções, que também devem estar descritas no nosso documento a hora que a gente for documentar isso, né? Porque o desenvolvedor ele não tem a obrigação de saber como fazer, né? Ele tem a obrigação de receber já um descritivo e seguir aquele descritivo para desenvolver o meu sistema, né? Isso tudo está embasado então na nossa engenharia de requisitos, né? Então temos aqui é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os requisitos. Então a engenharia de requisitos é que vai trabalhar em todas as caixinhas lá, né, que a gente fala tanto, para levantar esses requisitos, essas restrições do sistema, né, e documentar isso, de que forma ela vai documentar, de que forma ela vai registrar isso. Quais as visões a gente tem que pensar então da especificação de requisitos? É interessante gerar diferentes visões da especificação do sistema, né? Por que eu falo em visão? Porque a gente tem que pensar que o usuário ele é uma pessoa leiga, né? Então ela é uma pessoa que tem que saber sobre esses requisitos, ele tem que entender, ele tem que, de certa forma, conhecer isso, né, esse descritivo, aprovar esse descritivo, né? Então, para ele aprovar uma coisa que ele tem que entender, então tem que ser de fácil entendimento para ele. Então, a comunicação com diferentes tipos de usuários é super importante, né? Então, eu tenho aqui uma imagem, né, que eu trouxe, que é justamente para definir isso. Quem tem a obrigação de entender o que, né? Requisito de usuário, quem entende é o gerente, o usuário final, o engenheiro do cliente, o fornecedor, né? Então, quem está de posse desses requisitos de usuário, ou que consegue entender, é o gerente lá da empresa, meu próprio atendente lá na minha padaria, que eu sempre falo, né? Algum engenheiro de cliente, daí já pode ser uma pessoa mais de repente comercial, né? E os fornecedores também. Já por outro lado, eu tenho requisito de sistema, que é lá pessoal nosso, pessoal que é da área técnica, né? Então, tem um analista de sistemas, tem um arquiteto do software, tem o próprio desenvolvedor, né? Ele vai receber esse requisito e ele vai ter que entender o que ele precisa fazer, né? Então,
Por um lado eu tenho o cliente, quem é o dono lá que paga, está me sustentando, e por outro lado eu tenho lá a equipe de desenvolvimento que também tem que entender. Então essa comunicação, né, é essencial. E como é feita essa comunicação? Através dos requisitos, através de toda a documentação, né? Então essa documentação ela tem que estar bem entendível para as duas partes. As duas partes têm que compreender sobre essa documentação, né? Então, eu posso sim elaborar um conjunto de requisitos onde uma pessoa mais leiga vai entender e posso elaborar um conjunto de requisitos onde não, o pessoal mais técnico vai precisar e vai compreender também. Então eu tenho aqui falando um pouco mais sobre isso. Requisito de usuário descreve as funções e as restrições do sistema de forma abstrata. É entendível, inteligível pelo usuário e pelo cliente. Ponto de vista das necessidades da empresa, do cliente. Então, ponto de vista do cliente, da empresa. Não indica uma solução, né? Eu não tenho uma solução já pronta para a minha funcionalidade, mas o cliente entende. Quer dizer, se eu passar um manuscrito daquele uma tela, ele já vai ter a sua experiência muito mais avançada, ele já vai entender o que é, de repente, um radio button, né? Uma informação mais técnica que só a equipe técnica vai entender. Então, como ele deve ser escrito? Escrito em linguagem natural, com diagramas simples, né? De forma que o cliente compreenda o que eu estou pensando em como eu vou resolver o problema dele, né? Então, eu tenho que achar uma solução ao problema do cliente. Já o requisito de sistema, ele já é um pouco mais avançado, certo? Então, eu tenho ali, ó, são descrições mais detalhadas que o requisito do usuário. Devem ser padronizados, completos e consistentes. Muito importante, então. Padrão, ser completo e ser consistente, né? Então, de forma que a hora que eu for escrever, eu siga um padrão que toda a minha equipe conheça. Completo porque ele tem que abranger tudo, tem que pensar tudo daquela funcionalidade. Ah, uma tela de login, professor, é super simples. Não, mas eu tenho que descrever como eu quero que ela se comporte. E isso tem que ser consistente, tem que ser válido, né? Tem que ser de uma forma que vá funcionar. Não posso inventar um negócio ali, reinventar a roda, vamos dizer assim, né? Usados então pela equipe de desenvolvimento, como eu falei, desde lá do cara que está pensando no sistema, uma ideia inicial, desde o cara lá que vai fazer o teste no fim, ele tem que entender o que foi descrito. E pode também, de certa forma, fazer parte do contrato, né? Então, no contrato eu digo, ó, vou elaborar um documento de requisitos, esse documento vai conter todas as funcionalidades e como elas vão se comportar, né? Então isso é super importante. Linguagem natural, né? O que a gente entende sobre linguagem natural? Não é fácil padronizar os requisitos usando uma linguagem natural, certo? Por quê? Aqui eu tenho alguns exemplos. Na escada rolante lá de um shopping, de um prédio, né, comercial, enfim, estava lá escrito: calçados devem ser usados, cachorros devem ser carregados. Está escrevendo de uma forma bem natural o que as pessoas devem tomar cuidados, né? Então, calçados devem ser usados, não está explicando que tipo de calçado, qual calçado deve ser usado, né? Se é aberto, fechado, enfim, só está dizendo que tem que usar calçado. E os cachorros devem ser carregados, não está dizendo como vai ser carregado o cachorro, né? Não está entrando em detalhes, né? Como eu padronizar isso, como eu fazer que as pessoas entendam isso, né? Que pode trazer algum transtorno. Então essa é uma linguagem bem simples, de forma que qualquer pessoa que passe ali entenda que a mensagem que ele está tentando passar.
Alguns problemas então podem ocorrer. Falta de clareza. Pode ser difícil uma linguagem precisa e não ambígua, né? Então, muitas vezes eu repito algumas orientações, talvez lá na escada rolante, né? Mas que serve para auxiliar a pessoa quando passa ali a ter aquela orientação, né? E isso para a gente está escrevendo software, né? Tá tentando escrever esse software é muito importante a gente pensar numa clareza, mas não numa ambiguidade, porque a gente não pode falar sobre uma mesma tela de login aqui e depois lá na frente falar de novo. Talvez o documento vai ficar muito extenso, complica para o desenvolvedor, né? Então eu tenho que pensar nisso. Confusão de requisitos. Outra questão que vem lá da literatura. Requisitos podem estar misturados com informações do projeto. Então, eu tenho que separar. Eu não posso ter esse pensamento. Projeto de software é uma coisa, né? A questão do projeto. Tem que pensar que o que deve ser feito, não como deve ser feito, né? Então, não estou pensando aqui em já definir questões de como vai se comportar a minha linguagem de programação, o que eu vou utilizar para resolver aquele meu problema, não. O como não, eu estou pensando no o que faz a minha função. Fusão de requisitos, diversos requisitos expressos juntos, né? Então a gente tem que cuidar aqui no sentido de não se perder e querer dizer, não, um requisito só resolve o meu problema do meu software, a descrição só de um. O sistema deve fazer o cadastro, inclusão, exclusão, alteração, fazer tudo num requisito só. Não, porque vão ser telas diferentes, né? Então, essas telas diferentes eu vou precisar descrever de uma forma diferente como ela vai se comportar, né? Então, é isso que eu tenho que pensar. Não posso fazer tudo junto, não posso fazer diversos num só, não. Talvez numa fase inicial a gente fala lá sobre o objetivo do sistema, o requisito de sistema, tudo bem. Mas quando eu começo a detalhar, eu tenho que fazer separado. Diretrizes, então, gerais de uma redação de requisitos, no caso, né? Adotar um formato padrão e usá-lo em todas as definições de requisitos, né? Naquele sentido que eu falei, tem que usar um padrão de que toda a equipe entenda. Usar a linguagem de forma simples e consistente. Então, a gente, aqui até vou ressaltar, né? A gente tem que pensar bastante nisso. O que o sistema pode fazer e o que ele deve fazer. Então, são dois pontos super importantes para que a gente tenha consistência nos nossos requisitos. Usar destaque negrito, itálico ou sublinhado para partes importantes. É legal também pensar nisso, né? Sempre que eu tenho um ponto importante que eu acho que merece destaque, eu usar alguma dessas estratégias. Se for o caso, eu posso até fazer de repente lá um glossário, né? E dizer, negrito é para isso, itálico é para aquilo outro, sublinhado é para aquele outro. Posso fazer isso e usar dentro do meu texto. Isso passa um pouco sobre a formatação também. Evitar usar jargões de informática em requisitos de usuário. Então, o usuário, né? Então, se eu estou pensando em usuário, ele não tem a obrigação de estar sabendo esses jargões. Então, por isso que a gente deve evitar, né? Então, o que é muito simples para mim, né? Para o usuário, nem sempre é assim, né? A gente, home office. Home office agora está popular, né? Mas, de repente, tem usuários mais leigos ou mais que não estão tão próximo desse termo, né, atual, da atualidade, que possa não entender. Então,
preferência não usar jargão, né? Usar sempre um termo mais simples e uma forma mais clara de ser utilizada. Então aqui eu destaco principalmente isso aqui, pode e deve, porque o sistema pode cadastrar clientes. Ou o sistema deve cadastrar clientes. O que é importante para mim? Tem que pensar nisso. Linguagem estruturada, uma outra forma de escrever, né? É uma forma restrita da linguagem natural. Vantagens: mantém a facilidade de expressão e compreensão da linguagem natural. Garante algum grau de uniformidade na especificação. Podem ser escritas em formulários especiais. Então, uma linguagem estruturada, o que é? É eu, de repente, ter um template, um padrão, onde eu escrevo meu requisito dentro desse template. Pode ser utilizado em algumas estratégias, né? A própria literatura fala lá, de repente, se eu quero escrever um requisito que está relacionado com algumas decisões, né? Ele cita um exemplo lá de bomba de insulina, onde naquela bomba de insulina eu preciso fazer uma decisão se eu coletar o sangue do usuário e o valor daquele meu teste lá de sangue der um grau talvez de glicose tanto, eu vou atuar com a minha bomba de insulina com um tanto lá de remédio. Então eu posso fazer uma linguagem estruturada que me facilita escrever essas decisões, né? Mas isso tudo vai depender do tipo de sistema, né? Para facilitar isso. Requisitos e projeto. Requisitos definem o que o sistema faz, nem sempre dizem como ele se faz, né? Como ele faz, né? Que seria o projeto. Então eu sempre penso aqui no que o requisito define o que, então eu estou pensando no que o sistema deve fazer, mas não como ele faz, como ele deve ser feito. No entanto, requisitos incluem alguns detalhes de projeto. São organizados de acordo com os diferentes subsistemas. Devem interoperar com outros sistemas existentes. O uso de uma arquitetura específica pode ser um requisito externo do sistema. Então, algumas coisas do projeto, sim, eu posso e devo colocar, né? Mas não pensar em tudo, né? Não pensar lá alguma questão mais técnica de programação que eu tenha que já faz parte do como, já faz parte de como o desenvolvedor vai resolver o problema, né? Eu tenho que definir para o desenvolvedor talvez, eu quero em Java porque vou ter que ter uma integração lá com o meu app e o meu app também é em Java, então facilita, né? O arquiteto pensou nisso, então isso pode e deve estar aqui como requisito, sim, mas não entrar em detalhes muito pontuais dentro da arquitetura, né? Então, interoperar, justamente nisso, né, isso que eu estou falando, integração, né? Alguma coisa, questão de arquitetura, daí sim, né? Questões de que subsistemas depois a gente vai ter que integrar ali, ou fazem parte, né? Então, isso sim. E seria isso então na nossa aula de hoje, certo? A ideia aqui não é correr com o conteúdo, não é a ideia a gente estar então correndo com isso, né? Então, para que a gente possa então digerir um pouco, conversar um pouco mais sobre isso. A gente vai retomar isso na próxima aula, sim, então já entrando em um pouco mais de detalhes, né? Mas a ideia aqui, então, que fechamos por aqui, a gente já entendeu o que é um requisito, a gente já consegue escrever, por exemplo, um requisito de sistema. Então já tem uma tarefinha lá sobre isso no nosso portal, no nosso sistema lá, beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui, a aula é essa.